Que bom, que bom, que bom, que bom. Mais um programa começando e começa, ó, vem comigo, com uma arte linda. Tudo bom, Li? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, minha Eliana flor. Rolim fazendo mais um check-in aqui no nosso cantinho criativo, trazendo uma pintura. Eliana é fera, né? Eliana é mara, Eliana é top. Obrigada. E que pintura, hein? Obrigada. Uma das queridinhas, né, das nossas telespectadoras. As pessoas uma das pediram. mais pedidas. Verdade. Mais uma opção, então, de rosas vermelhas. Atendendo o nosso público, né? Tanto carinho que eles nos trazem, né? Então a gente tenta retribuir para eles. E atendendo aos pedidos que chegaram, você vai acompanhar agora, gente, mais um passo a passo de como em casa você consegue ter esse resultado, essa pintura impecável. Para você que está começando, para você que já pinta, fica aí mais uma dica, tá bom? A gente vai começar a nossa aula, atenção redobrada e olha, começando bem o programa de hoje. Então vamos lá. Eu fiz um fundo e eu utilizei esse stencil aqui, ó. Vou colocar aqui na bandejinha para aparecer. Ficou bonito, né? Mas a Fica pessoa, diferente. isso, a pessoa pode usar o stencil que ela tiver. É só uma opção esse stencil, tá? A gente mostra porque as pessoas pedem para mostrar, né? Legal, vamos mostrar, Mas ela Francis, pode usar olha. o outro que ela tiver na casa dela. É uma estamparia, tá? Esse aqui a gente compra como corrente, ó. É para criar um efeito mesmo, né? Isso, mas pode ser qualquer estamparia, tá bom? Não precisa ficar preso exatamente a uma peça única. Nada disso. Então, eu coloquei no tecido todo. A pessoa pode colocar só pertinho da rosa, também é gosto. A gente dá a ideia e cada um vai por a sua criatividade fazer como desejar, né? Então, você vai colocar, eu começo o stencil sempre de baixo, vou posicionar aqui meu stencil, vou usar um pincelzinho assim, ó, pituá, que é um pincelzinho redondo, e um verde bem clarinho. Aqui eu usei o verde pistache. Eu vou colocar pouquíssima tinta no meu pincel, vou tirar o excesso dessa tinta todinha aqui, ó, trazendo essa tinta para as cerdas do meu pincel. Eu preciso que o pincel esteja carregado por inteiro, não um acúmulo somente num local. E eu deixei somente a sujeira. Olha como eu descarreguei e ele foi ficando suave. Essa hora é que a gente vem e bate o stencil. Eu já bati todo o stencil pra gente ganhar tempo, tá? Mas a pessoa vai colocar e só vai fazer esse movimento circular com a mão leve. E quando você retirar, você vai ter esse efeito do desenho, tá bom? É bem fácil, bem simples, tá? O importante é estar usando a ferramenta certa, tá bom? Pouquinha tinta e não usa o pincel molhado, porque senão expande, borra, tá bom? Ok. Pode hidratar no diluente, mas não molhar, tá? Depois eu fiz o quê? Eu peguei 2 tons de verde mais escuros. Eu adiantei esse passo porque o interessante hoje é a nossa rosa, tá? Ela é a nossa estrela. Eu já ensinei fundo várias vezes, né? Como você falou, depois as meninas olham lá no site que tem todos os vídeos. Aí eu utilizei outros 2 verdes mais fortes e fiz o sombreado bem encostadinho da rosa. Pra quê? Pra que a rosa sobressaia. Por isso que tem esse fundo. Então agora eu venho com o pincel chato, pincelzinho lixado e o verde pinheiro. Pouquinha tinta no cantinho do pincel só. E bem encostadinho da rosa, nós vamos fazer esse movimento. Vamos circular a rosa, fazer movimentos circulares. Com este verde eu vou expandir um pouquinho mais. Com o verde mais escuro, que é o verde pântano, eu vou deixar só encostadinho da rosa, causando a profundidade do meu desenho. Toda vez que a gente faz uma sombra, a gente levanta a imagem, levanta o desenho, né? Por isso que nós temos esse fundo escuro. Então, bem encostadinho o verde escuro. E esse não vamos expandir para fora, tá? Foi isso que eu fiz no fundo. As folhas a gente vai preencher com os mesmos tons que nós fizemos o fundo. Ó, aqui eu tenho uma folha só preenchida. A gente vai preencher essa folha com o verde claro, que aqui no caso é o verde pistache. E nós vamos sombrear com o verde pinheiro e com o verde pântano. E depois nós vamos iluminar com o verde pistache e um pouquinho de branco. Todas as folhas são iguaizinhas, de uma lateral para dentro e de uma lateral para fora. Do centro para fora, com movimentos leves, e da lateral para dentro. Não carrega muito. Aí nós vamos voltar com o verde claro e um pouquinho do branco. E a gente tem que fazer elas em tons diferentes, umas mais claras, umas mais escuras, porque a natureza não são todas iguais, né? Eu vou molhar a pontinha do meu pincel no verde e a pontinha no branco, ó. Pouquíssima tinta no pincel. E aí eu vou iluminar o contrário do que eu escureci. Faço a nervura e venho iluminando. Mais verde claro. Da lateral para dentro. E assim nós vamos compor as folhinhas.
Também temos vários vídeos de folhinhas. Depois as meninas podem acompanhar. Nós vamos dar mais atenção aqui hoje na nossa rosinha. Depois eu diluí o verde escuro, o verde mais escuro, com o Aquarela Silk. E aí eu fiz esse contornozinho aqui, ó, que dá pra ver, com o pincel bem fininho. Esse contornozinho aqui. Oh, lindo, ressaltou mais, né? Isso, aí ressalta ela. E depois nós vamos fazer gotas verdes nas folhas e gotas vermelhas na rosa. Vamos pra rosa e depois nós vamos fazer a gota. Aí na nossa rosa, nós temos 3 rosas em posições diferentes, né? Nós temos uma rosa de lado, uma rosa de frente e uma rosa de ponta cabeça. Toda vez que nós formos pintar as rosas, nós precisamos estar sempre com elas de frente. Então, quando eu pinto essa aqui, ela tá de frente para mim. Para pintar essa, eu vou virar o meu pano para que ela fique de frente. A de ponta cabeça também, porque senão eu vou entortar a rosa. É muito importante a gente pintar sempre com ela de frente, tá? Então não importa que ela esteja de ponta cabeça no tecido. Então você vira apenas a sua peça e deixa ela de frente para você. Sempre de frente. Porque eu tenho que ter isso aqui, ó. Trabalhar o centro para que ela fique retinha, para que ela não fique torta. Ok. Tá? Aqui nós trabalhamos só com tons vermelhos. Quando vamos fazer uma pintura em vermelho, nós não podemos acrescentar o branco, porque se misturar branco com o vermelho, fica rosa. Então eu vou iluminar ela com um vermelho mais claro, tá? É um segredinho. Eu comecei pela boca da rosa, preenchendo com o tom de preenchimento, que é o vermelho carmim. Depois nós vamos sombrear com o vinho e dar profundidade com terra queimada. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Porque eu adiantei, para que dê tempo de eu fazer o acabamento na rosa, tá? Então, o preenchimento é muito fácil, todo mundo vai fazer. O que eu for fazer aqui, eu fiz lá em cima. Eu vou pegar a primeira cor, a cor de preenchimento, e vou preencher aqui o meu espaço. Eu não vou preencher todas as pétalas de uma vez. Eu vou preencher pétala por pétala, colocar a sombra e depois a luz, tá? Então, nesse passo, a gente coloca bastante tinta. E eu vou pressionando o meu pincel na trama do tecido para que essa tinta penetre e cubra todo o tecido. Ó, pressiona bastante, não pode só colocar a tinta, tá? Pressiona bastante, ó. Ela já entrou na trama do tecido. E não fica acúmulos de tinta, ela ficou por igual, ó, tudo espalhadinho, tá vendo? Agora nós vamos entrar com o vinho. Eu sempre gosto de trabalhar com 2 tons de sombra. Pro escuro, olha. Olha o degradê, tá? Sempre do mais claro pro escuro. Agora eu vou colocar a sombra. Essa aqui é uma pétala que está por cima de todas as pétalas. Então eu iniciei aqui do centro da rosa, fui fazendo uma pétala de cada lado. E essa é a última pétala, ela está por cima. Então a luz dela vem aqui. Então a sombra vem aqui embaixo. Eu entreguei para o programa, Tati, para a produção, o risco, o guia de cores, o passo a passo. Obrigada, Lia. Então as meninas podem acompanhá-la depois as cores certinhas, tá Vamos bom? disponibilizar no nosso site, então, passo a passo completo. Inclusive com as opções das cores utilizadas. A gente corre um pouquinho, então depois está tudo escrito. E eu mudei um pouquinho as cores da peça pronta. Eu troquei um verde de lá, eu troquei o verde daqui. E vou dar a opção do vermelho também, que a gente pode trocar. Por que eu fiz isso? Porque as pessoas também não fiquem presas a somente uma cor. Vai dizer assim, eu não tenho só essa cor, eu não tenho assistência. É possível substituir, né? É possível, tá? Eu digo, o importante é ser feliz e pintar. Ai, né? adorei! Gente, com essa frase eu vou finalizar esse bloco, mas no próximo a gente volta para dar sequência a essa pintura sensacional, hoje pelas mãos de Helena Rolim. Continue conosco, intervalo rápido e o Mulher.com volta já.